Olá, a notícia está de volta com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, eu queria fazer algumas perguntas para o senhor aqui para registro histórico sobre alguns episódios. O senhor, durante o governo Lula, o senhor teve uma boa relação com o presidente Lula. Depois, no ano do julgamento do Mensalão, o ano passado, houve aquele episódio do encontro entre o senhor, ele e o Nelson Jobim, que foi colega do senhor no Supremo Tribunal Federal. Naquela época, o senhor falou, olha, eu entendi que o Lula queria, de alguma maneira, o adiamento do julgamento do Mensalão, mas não explicitou isso claramente. Olhando para aquele episódio hoje, o que aconteceu ali, ministro? Ele fez algum tipo de pressão mesmo para se adiar? O senhor acha que vocês acabaram não se entendendo? O que aconteceu ali? Eu tive um excelente relacionamento com ele, conversei muito com ele durante todo esse período, especialmente quando eu estive na presidência do Supremo. Mas, que foi 2008 a 2010, não foi isso? 2008 a 2010. Mas, no caso, eu fiquei com essa impressão de uma pressão indevida, até, na verdade, de uso de informações falsas, né? Como o presidente, na verdade, está muito pressionado, obviamente, por conta de tudo que isso representa para o partido, né? Que é o escândalo mais grave da história do PT e do governo dele, né? E com repercussões, talvez, até sobre ele mesmo. Né? Pode ser que, dependendo do desdobramento, tanto é que há um pedido, há um pedido de investigação, né, em relação a... Então, a mim me parece que ele acabou recebendo informações, como eu disse, falsas em relação a mim e imaginou que pudesse, de alguma forma, me causar constrangimento. Por isso, então, eu achei por bem, então... Falar publicamente. Denunciar. Até porque sabe-se que nós vivemos em Brasília, né? Não tem segredo em Brasília, né? E eu tenho, o Fernando Henrique falava, alguns segredos demoram 2 dias a vazar, outros 5, outros 10 dias. E eu tenho grande experiência nisso, fui assessor de governo sabe como funciona. Né? Eu sei bem como isso do funciona, poder, né? As pessoas ficam contando aqui o acolá, isso. Então, e eu sempre fui de tratar as coisas de frente, né? E tal. E demonstrei nesse episódio, como eu já tinha Voltou a falar com o presidente Lula depois disso? Não, nunca mais. E pretende, acha que ficou Se colocar a oportunidade, haverei de cumprimentá-lo, não terei dificuldade de fazê-lo formalmente, mas não tenho nenhum interesse específico nisso. Ministro, outro episódio, aquele famoso grampo, que se fala que é um grampo do qual nunca se conheceu o áudio, numa conversa com o Demóstenes Torres, então senador. Olhando também para aquele episódio hoje agora, o senhor acha que de fato havia um grampo? O senhor acha que pode ter sido algum outro tipo de vigilância que o senhor sofreu? Ou pode não ter havido nada e aquilo foi uma coisa do momento, porque havia satyagraha, havia tinha um clima ali daquelas escutas telefônicas da operação. Como é que o senhor olha para esse episódio hoje, ministro? Eu acredito que, de fato, ocorreu. Nós tínhamos um ambiente muito propício para isso, naquela questão, investigação, satyagraha, envolvimento dessas pessoas. E eu recebi informações de uma juíza que disse que o juiz, Fausto de Santos, estava recebendo informações sobre o que estava ocorrendo em Brasília. Tudo absurdo. Não é? Porque, a rigor, envolvimento de delegado com o Ministério Público, com o juiz, era aquele ambiente típico do Brasil pós-mensalão. A sua convicção é que teve um grampo? Eu tenho a impressão de que sim, que eles estavam monitorando. Tanto é que o delegado protagonizava essas cenas, divulgava fatos na imprensa falsos. Por exemplo, disse que assessor de ministro do Supremo estava almoçando ou jantando com o delegado. Quer dizer, na verdade, era todo um quadro de promiscuidade extremamente preocupante, que ficou revelado depois com as investigações pós-satyagraha. Portanto, eu tenho a convicção de que eles se desmandaram, não é? Essas forças de repressão se desmandaram naquele contexto. Ministro, é um episódio agora que diz respeito a um colega do senhor, não tem nada a ver com o senhor, mas o Luiz Fux, quando candidato a ministro do Supremo, teve reuniões com José Dirceu, o principal réu do Mensalão, e com Gilberto Carvalho, que neste programa me disse que o Fux deu a entender a ele que não havia provas contra o Dirceu e que provavelmente o absolveria. E o Dirceu depois deu uma entrevista ao Fernando Rodrigues, da Folha de São Paulo, dizendo a mesma coisa. Acho que para a Mônica Bergamo também, acho que ela participou dessa entrevista com o José Dirceu. Eu pergunto para o senhor, um candidato a ministro do Supremo deve ter esse tipo de encontro? Eu acho que isso não é conveniente, né? Nós precisamos, talvez, tornar isso mais claro. Eu acho que o episódio é importante até para elucidar
E a vantagem, talvez, até, é que a imprensa hoje acompanha com maior clareza, com maior presteza, o que ocorre nas indicações do Supremo. O processo de indicação tem que mudar, ministro? Eu tenho a impressão de que não. Veja que o resultado ao longo dos anos, em relação ao Supremo, é bastante positivo. Aqui ou acolá nós podemos dizer, fulano não deveria ter sido indicado, mas no contexto, em princípio, o tribunal tem dado boas respostas. E eu falo de um bom Supremo, em geral, temos tido um bom Supremo. Esses dias, um ex-presidente do Senado me contava até que, em determinados momentos, houve vetos implícitos no Senado Federal. Determinado nome não vai passar. Então, o próprio presidente já ficava advertido. São coisas que nós não sabemos, mas, portanto, o sistema, de alguma forma, tem funcionado. E eu acredito que é preciso que se explicite. E acho que até a revelação desses fatos é positiva, né? Porque permite que haja maior cuidado por parte de todos os envolvidos. Né? Ministro, o senhor também presidiu o Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa é um homem que a gente conhece a trajetória dele. Houve uma reportagem na Folha que ele adquiriu um apartamento no exterior. De acordo com a própria reportagem, não há ilegalidade. Mas a gente ouve aqui ali na internet uma crítica, o ministro deveria dar mais explicações, falar como é que foi isso. A gente sabe que a questão da privacidade para as figuras públicas, ela é complicada, ela é muito menor. Na sua experiência, o ministro Joaquim Barbosa devia tratar mais desse assunto ou o senhor acha que as explicações que ele deu, olha, comprei legalmente, está declarado no meu imposto de renda, encerrou o assunto? Eu tenho a impressão de que não acredito que tenha havido aqui nenhuma singularidade, a não ser o fato de comprar imóvel no exterior, né? O que acaba chamando a atenção. Mas que não é crime nenhum. Exatamente. Né? E os valores também não extravasam aquilo que... a renda que ele tem, o patrimônio dele. Então, não me parece que haja nenhuma dúvida em relação a isso. Eu não vi nada de especial neste momento. O fato é que o Supremo hoje passou a ser um ator político, né, muito visível. Né? E aí, a partir daí, nós mesmos, talvez, quando damos as nossas opiniões, estou falando em relação a todos os colegas, talvez a muitos colegas, nós acabamos sendo muito categóricos em relação a determinados temas. Né? Estabelecemos, então, parâmetros que depois passam a nos ser cobrados. Né? Então, é preciso que nós todos estejamos atentos a esse momento. Né? Ministro, queria falar com o senhor dos 25 anos aí da Constituinte, como a gente falou há pouco, 5 de outubro, da nossa Constituição. Qual que é a avaliação que o senhor faz sobre a nossa Constituição? Quais são as grandes qualidades e os grandes defeitos? Muita gente diz, olha, esse ativismo do judiciário resulta de uma falha da Constituição que tinha muitos artigos que dependem de regulamentação. Aí o Supremo teve que fazer o serviço. A sua avaliação, as grandes qualidades e os grandes defeitos da nossa Constituição, ministro? Eu tenho a impressão de que ela é uma Constituição que permitiu que as pessoas tivessem a noção de que elas têm direito. Né? E elas passaram, então, a ter essa possibilidade de reivindicar. Por isso, inclusive, talvez esses excessos, judicialização... Já veio ali aquela repressão da pós-democratização ali, repressão de demandas, né? Vamos colocar as demandas. Vamos colocar as demandas. Os grupos e, às vezes, as corporações se articularam para colocar direitos no texto constitucional e depois torná-los viáveis. Veja que é uma Constituição que tem uma disciplina para a chamada omissão legislativa. Né, o caso da ação direta por omissão, do mandado de injunção, o que leva a esse tipo de conflito com o Congresso Nacional. O Congresso não legislou, logo, então, o Judiciário deveria substituir-se ao legislador, em suma. Mas eu tenho a impressão de que é uma Constituição que vitaliza a democracia, a participação do cidadão. Agora, claro, é um texto extremamente analítico e continua a ter promessas, não é? Às vezes muito vagas. E isso leva realmente a um sentimento de frustração. Nós temos muitas partes do texto constitucional que não são implementadas, a questão, ou não foram ainda implementadas, a questão dos direitos sociais, mas não só, os direitos dos presos. Veja que tudo que está ali a propósito dos presos é descumprido. Né? Então, é preciso realmente que nós olhemos com atenção. Não é? Agora, as críticas que possam ser feitas, elas devem ser feitas e devem ser encaminhadas a partir...
sugerindo mudanças. Né? O texto constitucional já passou por mais de 70 emendas constitucionais. Ele é suscetível de ser modificado, a não ser naquele chamado núcleo pétreo, né? As chamadas cláusulas pétreas. Então, não há dificuldade de modificar. Tanto é que nós fizemos reformas complexíssimas, Previdência. Uma ideia de uma nova Constituinte Geral, isso... Parece abstrusa. A rigor não faz nenhum sentido. E quem garante que essa comunidade vai votar uma Constituição que seja muito diferente... E que seja melhor do que aquela. E que seja melhor. Podemos piorar, né? Podemos até agravar, não é, a situação. E os pontos que precisam de reforma, muitas vezes nem dizem respeito, como nós vimos, até ao texto constitucional, como uma boa parte daquilo que se chama de reforma política. Ministro, rapidamente uma palavra do senhor sobre esse caso da espionagem do governo americano nas redes sociais e que impacto isso pode ter na nossa internet aqui. É necessário regular a nossa internet? Porque a gente está vendo aí uma invasão tremenda de privacidade. Rapidamente, ministro, eu sei que é difícil falar tão rápido. É um tema muito difícil esse. Eu estou vindo da Alemanha e eu vi que a repercussão enorme também que esse tema está tendo e o constrangimento, inclusive, que está se impondo ao governo de Angela Merkel, né, em relação a essa temática. É muito difícil. Por quê? Porque certamente nós vamos precisar de uma disciplina internacional, tratados para essa questão. Né? A privaticidade está no centro desse tema. Agora, são firmas americanas que detêm todas essas informações. Né? Se elas passam essas informações para autoridades americanas, todos nós, de alguma forma, estamos vulneráveis. Como é que uma lei daqui vai influenciar essa relação? Ainda ontem eu li um jornal alemão, a propósito desse tema, em que dizia que o nosso hábito de consumo nos torna vulneráveis, porque nós com cartão de crédito compramos todas essas coisas, né, e deixamos os rastros na internet e nos tornamos muito vulneráveis. Eu acredito que realmente nós vamos precisar de uma disciplina de caráter internacional. A internet mudou o nosso mundo, não é? E a solução é internacional, ela não é nacional. Não é local. E o direito territorial, né, o direito típico que nós produzimos é insuficiente para esse tipo de disciplina. Né? Ministro, chegamos aqui ao final do programa, tem o Pinga Fogo, eu pediria que o senhor respondesse em uma, duas palavras. Sim. Papa Francisco. Eu estou impressionado, é realmente uma figura cativante. Joaquim Barbosa. Presidente do Supremo Tribunal Federal. José Dirceu. Líder político do Partido dos Trabalhadores. Deputado Pastor Marco Feliciano. É um personagem que eu não conhecia, né, mas que teve a coragem de afirmar suas posições. Ulisses Guimarães, já que falamos de Constituição. Eu tenho uma lembrança muito agradável e assim, realmente acho que é digno de destaque. Falando daquela época, também por ocasião disso, José Sarney, que era presidente na época. Eu tenho muita admiração pelo Sarney, inclusive acho que ele não foi devidamente reconhecido no Brasil, talvez até pela atividade política continuada, a presença dele como político no Maranhão, mas eu tenho uma impressão muito positiva em relação, inclusive, à transição democrática que ele soube fazer. Acho que essa é uma obra histórica que merece destaque. Nelson Jobim, seu amigo e pessoa que teve uma participação importante na Constituição e estava naquele episódio, não sei se continua amigo ainda, mas Nelson Jobim, para o senhor. É um jurista competente e um político competente. Lula. É também um político competente. Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que Fernando Henrique Cardoso é um político diferenciado, eu acho que é um estadista. Dilma Rousseff. Eu tenho excelente impressão da presidente Dilma Rousseff. Eu acho que ela caminha por referências institucionais e tudo o mais. Eu tenho a impressão hoje de que ela tem talvez algum déficit na área de assessoria. Esses últimos episódios acho que indicam isso. Mas eu tenho a impressão de que ela se pauta por uma agenda institucional de muita responsabilidade. Ministro, agradeço a sua entrevista. Boa noite para o senhor. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço, querido. Obrigado. Notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você. E também as notícias do programa pelo meu Twitter. Eu agradeço a sua audiência, tenha uma excelente semana e muito boa noite.